Se Deus me abençoa, chego de a cavalo, levantando poeira, que eu sou da fronteira e tenho a alma inteira nesse chamamé. Por um bem-querer em curto distâncias, não me importa as léguas, que a sorte renega quem não mete os peitos e faz acontecer. O meu argumento é um verso gaúcho que soei na estrada, repontando iguada que de potros chucros fiz pingos de lei. Sou de campo fino, de horizontes largos, de amor e saudade, e ando à vontade na pampa do mundo que me acostumei. Dou graças a Deus e sigo meu rumo bem assim nomás, batendo na marca, talareando esporas, refazendo os planos. Só quem tem tutano costei esta vida na força do braço, e quando arma o laço por certo não fica. Boa tarde, amigos do site Observador Regional. Estamos aqui, então, no campo experimental da Cotricampo, na realização da 9ª Expo Agro. E é com muito prazer que recebemos aqui em nosso estúdio o seu Alberto Tumeleiro, proprietário, né, da Erva Mate Tumeleiro. E vamos falar aí um pouco sobre o histórico do início da ervateira. O senhor Alberto vai contar um pouco da sua experiência de vida nesse setor. Boa tarde, senhor Alberto. Seja bem-vindo na Observador Regional e, com muito prazer, sinta-se à vontade. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a toda a equipe do Observador Regional. Para nós é uma alegria, uma satisfação estarmos aqui e poder conversar um pouco, falar sobre essa cadeia tão importante da erva mate que faz parte do agronegócio. Está participando desse grande evento hoje, né? Então nós temos a nossa empresa, né, que é uma empresa familiar, de cunho familiar. Nasceu há 37 anos atrás, Marcos, bem pequena, né? Comecei eu e a minha esposa, e nós fomos trabalhando e assim a empresa foi crescendo, né? E hoje tem os filhos que ajudam na gestão, né? Então é o exemplo da mesma coisa que outras empresas. Até vocês, do jeito que vocês começaram a trabalhar com a empresa de vocês, você começou pequena, foi agregando e foi crescendo. Hoje a Tumeleiro é uma marca já consagrada, consolidada, uma região muito grande do estado do Rio Grande do Sul. A gente distribui erva mate no Brasil e até para o exterior também, né? Então isso é um longo caminho de trabalho, né? Então a gente trabalha com muita seriedade, né? Em cima dessa atividade, sempre buscar atender aquilo que o nosso consumidor quer, né? Muito bem. Senhor Alberto, vamos falar um pouco aí do início da empresa, como é que era o processo, mudou muito, o que durante todos esses anos aí, o senhor que deu início, como era o processo da erva e como é agora, plantações, da onde vem, tudo isso aí, o senhor sinta à vontade para nos falar sobre isso aí. A erva mate, desde que a gente se envolveu com essa atividade, começou a conhecer, e a erva mate, quem descobriu foi os povos guarani, nas reduções jesuítas, aqui que vão comemorar 400 anos da instalação das reduções jesuítas aqui em São Miguel das Missões, e começou desde aquela época, foi descoberto pelos índios essa bebida, né, tão importante, né, e o sistema de produção antigamente era um outro processo, que era muito demorado. Processar erva mate, né? Se fazia o sapeco, tinha o carijo, que era o processo primitivo da secagem da erva mate, era o carijo, onde se fazia o fogo debaixo da erva mate, fazia uma armação, botava em cima, pendurava o raído, sei lá como é que ele chamava, outros processos. Depois veio o barbacoa, que já era um sistema um pouco mais moderno, e lá pelos anos 70, mais ou menos, houve a modernização do sistema industrial da erva mate, né? E daí vieram os secadores automáticos, secador rotativo, né? Então, desde aquela época, a gente sempre trabalhou acompanhando esse trabalho. Eu comecei trabalhava na Cotrijuí de Conepicá, quando nós nos envolvemos com a promoção da Festa Nacional da Erva Mate, né? Então, ele ingressou nessa atividade e foi gostando, né? Porque cada atividade a gente tem que ter amor por aquilo que se faz. E nós trabalhamos sempre nesse sentido, né? Por gostar da atividade, né? Então ela foi evoluindo muito, ela facilitou muito o processo industrial. E mesmo assim, de lá para cá também, a erva, como diz, está evoluindo constantemente. Nós temos que inovar, empreender todos os dias, em tudo aquilo que nós fizemos. Mesma coisa no sistema de comunicação de vocês também, isso evoluiu muito e continua, a tendência é essa, né?
Então vieram novas máquinas, né? E a gente procura sempre acompanhar essa tecnologia, a exigência sanitária, tem uma série de normas. Hoje, então, o setor ervateiro, e como todos os outros, se partiu para profissionalização. Tem que trabalhar nesse sentido, não tem mais espaço para trabalhar da forma que se trabalhava antigamente. Até porque a erva mate é um alimento, na verdade, um alimento muito saudável, né? E assim deve ser tratado. Então a produção nós levamos assim com muita seriedade, né? Cumprindo todas as normas sanitárias, cuidando da higiene, da conservação do produto, porque a gente sabe que o consumidor está cada vez mais exigente. E ele compra um produto, ele quer comprar, talvez o preço até não influencia muito, ele quer um produto de qualidade. Se o produto tem qualidade, ele paga o que vale. Né? Então essa é a nossa metodologia de trabalho, né? Então a gente veio crescendo, a empresa veio crescendo, passo a passo, degrau por degrau, e todos esses 30 e poucos anos que nós trabalhamos, a empresa sempre cresceu, mesmo nos momentos de crise. Todos os setores têm momentos de altos e baixos. Exato. Como diz o ditado, a nossa vida, o nosso trabalho é que nem uma roda gigante, o assunto está embaixo, está no meio, está em cima. E tem que trabalhar nesse sentido. Então, você passou por muitos momentos de crise, como agora o setor ervateiro e tantos outros setores produtivos aí do agronegócio também está com os preços muito baixos, a situação econômica, isso tudo influencia. Mas a gente tem que ter iniciativa, aquela persistência, perseverança, em cima de tudo aquilo que ele faz, no sentido que se hoje não está bom, amanhã vai melhorar. Então, sempre a gente entendeu assim que quando está bem ruim, a tendência é melhorar. Mas tem que trabalhar para isso. Nós nunca se desanimamos, sempre trabalhamos com coragem. E a nossa empresa, nos momentos de crise, foi o que mais cresceu. Então é sinal que a gente não ficou reclamando de crise, trabalhou e assim nós fomos crescendo. E vamos continuar fazendo isso. Né? Sim, é exatamente nesse assunto que eu ia falar. A empresa Tumeleiro, ela se recriou e foi criando novas marcas, novos tipos de lançamento, veio para o tererê. Então é dessa maneira que o senhor fala que ela também, né, de vez de ficar se queixando da crise, foi em busca de soluções e criatividade. Exatamente, Marcos. Nós começamos produzindo um único tipo de erva mate, né? Sem açúcar, depois passou a se produzir erva mate com açúcar, aí se passou a produzir erva moída grossa, tererê, produtos saborizados, né? Então hoje nós temos uma linha aí em torno de uns 15 tipos de produto, que é uma exigência do consumidor, e todos eles vendem, né? Então essa é a tendência do mercado, a gente vai atendendo, eu trabalhando por aqui, nós temos que fazer aquilo que o consumidor quer, né? E da forma que ele quer, não adianta eu achar que um produto para mim é bom, se o consumidor não gosta, a fatia de consumo é muito pequena. Eu sempre cito o exemplo da erva mate moída grossa, nós tivemos muita resistência em produzir a moída grossa, porque a tradição dessa região todas que nós iniciamos, vamos trabalhar sempre é consumir erva mate fina, né? Ou bem moída, bem socada, como se diz, né? Mas começou a vir a exigência do jovem, dos professores do IFE, dos pessoal de fora que vinha, por que você não faz uma moída grossa, uma pura folha e tal, né? Disse, não vai, diz o meus guris, não vai vender pouco, né? Nós vamos experimentar, é uma exigência de mercado, é um nicho de mercado, o pessoal quer. Nós iniciamos a moída grossa e hoje se vende bem, é 15% do faturamento da empresa, é a moída grossa. Então atende uma demanda de um grupo de consumidores. E assim são os demais produtos, da mesma forma. Então a gente trabalha nisso aí, sempre, como disse o nosso presidente da organização, aqui o Gelson Brito, nós temos que andar para frente. Então isso a gente olha para trás para se espelhar naquilo que deu bom, que deu certo, que funcionou, das pessoas, das empresas que com iniciativa vão construindo e vai dando certo. Nós trabalhamos nesse caminho, no sentido de crescer, de melhorar, de empreender, de inovar, e esse é o caminho de todos os setores do negócio, né? Então, a erva mate, como disse, a gente fica contente e satisfeito, porque a erva mate faz parte do agronegócio. Né? Então, por exemplo, hoje à tarde tem uma atividade específica lá no espaço da Emater, né? Uma rodada de conversa sobre a erva mate. A Emater inovou, por exemplo, a nossa região, ela não tem uma tradição a mais agora nos últimos anos de uma grande produção de matéria-prima de erva mate. A gente busca erva no Paraná, busca no Alto Taquari, para atender a necessidade da nossa empresa, né? Mas ela ainda é importante para o pequeno agricultor familiar. Então existe muita erva mate. Então a Emater trouxe para o espaço dela também, além de todas as demais atividades,
a erva mate, até porque a Emater é a grande parceira do setor Sim. ervateiro no estado do Rio Grande do Sul, né? E faz parte deles também Faz incentivar, parte, né? nós temos um convênio com o governo do estado, onde eles prestam assistência para produzir os hortigranjeiros, a soja, a pecuária, a suinicultura, né? Todo esse trabalho que a fruticultura, que a Emater trabalha em cima de erva mate também. Tem região aí que mais da metade dos técnicos dos municípios estão trabalhando em cima de erva mate, que é a Sim. principal atividade, Exato. principalmente em alguns municípios do Alto Taquari, ali, a região de Lópolis e Arvorezinha, são 2 municípios que hoje produzem 45% da produção do estado, né? Então é importante, né? Então esse é o trabalho, erva mate é o que nós gostamos de trabalhar. Então, o sucesso da atividade, o primeiro dele é nós gostar da atividade, ter amor por aquilo e trabalhar e fazer o máximo. É isso que a nossa empresa, uma empresa de cunho familiar, faz. Sim. No dia a dia. Esse é o importante, Sempre né? em busca, a gente sabe que a perfeição é só com Deus, mas nós trabalhamos nessa direção. Nunca vamos chegar lá, mas nós temos que ter um cunho, um norte, como diz. Nós temos que chegar lá e nesse caminho. Tem os percalços, os atrapalhos que acontecem, mas a gente tem que ir superando isso aí, tudo sempre com muito trabalho, Marcos. Senhor Alberto, uma coisa assim importante também é sobre especificamente a empresa de vocês. Além de ser a melhor erva, distanciada das demais, que a gente que somos diariamente consumidores, né, vocês conseguiram uma estabilidade no mercado incrível. Hoje tu não chega em um supermercado, qualquer estabelecimento comercial, se o carro-chefe de venda de ervas é a Tomileiro, né? Lógico, por toda essa qualidade que vocês dispõem, mas principalmente mantendo essa tradição também, né? Mantendo o padrão, o pessoal mesmo me diz assim, mesmo dentro dessa diversidade de época, de brotação da erva, de semente e tal, como é que vocês conseguem manter um padrão de qualidade durante o ano todo? Então, assim, produzir erva mate, chegar a estar naquele padrão que o senhor diz na cuia, para agradar o consumidor, é um longo caminho. Começa lá pelo campo, né? A matéria-prima tem que ser de boa qualidade e dali para frente todos os passos têm que dar certo. Onde falhou alguma coisa lá no sapeco, no processamento, então eu sempre digo assim na reunião da instituição, das nossas entidades, né? Que hoje produzir, não só erva mate, qualquer coisa, produzir está mais fácil. São 2 etapas. Uma é produzir a erva mate até ela estar pronta no pacote. A segunda etapa, mais difícil, é colocar no mercado. Fazer ela chegar no consumidor do jeito que ele quer. E dar o retorno financeiro para sustentar toda a cadeia. Então essa é uma etapa mais difícil, você chegar a isso. Então, como o senhor colocou hoje, então você quer... A logística hoje, uma equipe maior de profissionais que nós temos é aqueles que conseguem levar o nosso produto, o varejo, para distribuir, para fazer chegar com uma mateada aqui na Expoagro, também, que é uma grande parceira aí, a Cotricampo, nossa, a gente trabalha muito em parceria com várias entidades. Né? Vocês é um exemplo, né? Vocês é uma parceria que estão conosco hoje, né? Nós somos uma engrenagem toda, né? Divulgando, isso faz parte da cadeia do negócio, de todas elas. Então, todas as etapas do processo. Então tem épocas de entre safra, que nós chamamos, o consumidor, o que ele quer? Ele quer erva verdinha sempre, suave, verdinha é o grande volume de venda hoje, que a erva seja nova. Inclusive ele vai lá no supermercado, ele olha um pacote, ele quer que seja a produção da semana passada, demorou alguns dias. Então o processo daí para conservar por mais tempo a erva nova, a gente tem o processo da embalagem, do envasamento, nós temos cada vez mais usando o pacote a vácuo. Então esse é um processo que a gente consegue levar ela por mais tempo. Que o ideal, nós escolher como era antigamente, é colher a erva mate do mês de maio a setembro. É o período que não tem broto, não tem semente, a folha está madura, tem mais sabor, o chimarrão e tal, mas não tem como a gente armazenar essa erva, até porque o consumo da erva verde normal é o consumo da tradição do chimarrão aqui do sul do Brasil, tá? Mas o grande volume de consumo de erva mate pelo mundo é erva descansada, erva amarela, repousada, ou amadurecida, que eles chamam, né? Então esse é o grande consumo, eles chamam de padrão argentino, porque o mercado árabe, hoje todo mundo que procura erva para comprar, eles querem padrão argentino. Por que padrão argentino? Porque a Argentina é pioneira na importação de erva e na conservação. Então, para eles, dentro do sistema que eles consomem, quanto mais velha a árvore estocada, desde que chegue estocada em condições de higiene que ela conserva, é melhor para eles.
Quanto mais velha, melhor. Né? Para nós, para o tomador de chimarrão, já não serve. Sim. Se não é bem verde. Então, administrar isso, né? Porque, como o senhor diz, eu já vi muitas empresas, a erva nossa, sem dúvida, que é muito boa, mas eu já vi muitas ervateiras produzir erva de boa qualidade e quebrar, não foram avante, porque não souberam fazer essa segunda etapa. Que é fazer o giro da erva, poder chegar no consumidor do jeito que ele quer. Não. A erva é muito boa, mas ficou muito velha lá no mercado, né? Então hoje nós, em termos de evolução, né, o mercado pequeno, como se diz, ele está cada vez diminuindo, surgiu as redes, o mercado é mais favorável para o consumidor, é mais barato. Então, assim, hoje o nosso mercado está crescendo, a gente não consegue atender, talvez até a demanda em função justamente do prestígio e da qualidade que o nosso produto está no mercado. Hoje tem redes do mercado que nos procura para comprar, porque eles trabalham em cima de pesquisa, eles dizem que em tal região ou tal cidade a erva mais vendida é a nossa, que no estabelecimento deles não pode faltar esse produto, né? Senão vão perder os clientes, né? Então a situação é essa aí, é mesmo que o trabalho de vocês, cada um fazendo o melhor, nós só temos a crescer, nós não podemos ter medo de concorrência. Eu disse, eu nunca tive medo de concorrência, até acho que tenha, quanto mais tiver, melhor. Melhor para... nos puxa, nos mexe, nos move, né? Para que nós trabalhem para ser melhor que os outros, é isso. Exato. Se espelhar naqueles que fazem as coisas certas, vai bem e tentar trabalhar para crescer, como diz, né? Esse é o objetivo nosso. Pois mas eu, agora encerrando essa primeira parte aqui da empresa, é realmente o que o senhor falava, a qualidade e a manutenção do padrão da erva. O que acontecia muito, por que o pessoal está indo exatamente na erva mate tumileiro? Por quê? Porque ele sabe se pegar no mês de janeiro é uma erva, mês de março é a mesma qualidade, mês de agosto, final de ano, qualquer época que pegar, é a mesma erva. E muitos concorrentes, isso às vezes não acontece, né? Aí a pessoa vai lá, pega um pacote, já não gosta e vai trocando. E vocês conseguiram fazer uma fidelidade dos clientes, né? Exatamente, então isso aí é diferente, né? Que nem você ter um açougue, por exemplo, né? E ter uma criação de gado. Um dia você mata um boi de canga, outro dia um novilho precoce, outro dia uma vaca descartada. Quando é que você vai ter padrão de carne para o churrasco? O consumidor compra uma vez, não é boa a carne, diz, não adianta, eu não vou confiar mais no açougue. A erva mate não é tão simples assim, né? Então a indústria menor e tal, se ela tem só uma fonte de fornecimento de matéria-prima, não é fácil manter esse padrão que o senhor disse. A gente procura fazer o máximo para que seja durante o ano todo, mas nós mesmos sabemos que não é bem assim. Tem época que ela cai um pouquinho a qualidade, que é principalmente o período vegetativo, que nós chamamos. O maior período vegetativo, que é de final de setembro, outubro, até final de novembro. Sim. É o período da brotação maior da erva mate. Então a qualidade da folha, aquele broto novo não está bem formado. Então a gente tem erva da região, que nós compramos aqui, nós trouxemos erva da região do Altaquari, como nós temos duas indústrias nossas mesmo lá no estado do Paraná. Trouxemos erva de lá, né? Então a gente faz um blend. E aqui mesmo, nesses períodos de entre safra, nem todos os ervais são iguais, né? Se você tem um lote de gado lá, isso vai abater sempre os que tiver no ponto melhor. Tá mais gordinho, da erva mate é a mesma coisa, você procura aquela matéria-prima que tem menos problema de broto, de semente e tal, e vai selecionando e vai fazendo esse blend e controlando, que é isso aí. Tem uma série de detalhes que tudo isso é importante na qualidade final do produto. E depois, além disso, é a rotatividade. Quer dizer, quanto antes ela rodar, chegar no consumidor, depois que foi fabricada, é melhor. Ou a erva produzida no vácuo. A tendência futura talvez seja essa. Nós escolhendo durante o período que ela está madura, ela vai ter uma composição maior. Vai dar o chimarrão gordo, encorpado, que o gaúcho, né, que tem que tomar chimarrão o dia inteiro, comer um lado, sempre espumando, né, saboroso. Esse é o ideal. Então, embalando a vácuo, e é uma mentalidade, a pessoa não conhece bem ainda o que é o vácuo. Tem muitos que dizem, não, essa erva está velha, está entijolada. Já não sabe qual é o processo. Sim. Então, é um processo educativo, que o consumidor tem que evoluir também para isso. Nós escolhendo o período que ela está madura, ela dá um rendimento melhor, a qualidade é melhor, dá menos problema. Dá lucro para todo mundo, dá lucro para a indústria e para o consumidor. Também é muito bom isso. Tá? Então é um aprendizado, como dizem que como nós fabricamos erva há 37 anos, eu sempre digo que nós estamos no primário ainda.
Nós vamos passar dessa para outra e não aprendemos tudo. Sim. A gente vai aprendendo no dia a dia com os outros, com as outras indústrias, com os colegas, né? Então, o consumidor nos ensina muito, né? O consumidor. Sim. Ele diz, tomeleiro, agora vocês acertaram com o pacote preto. Aquele, né? Agora então é a minha erva. Essa é... Eu não parei mais de tomar. Como é que vocês conseguiram fazer uma erva tão boa? É uma delas, né? As outras também são boas. Não, são boas, mas essa é melhor que as outras, né? Então tem tudo isso, né? Então são detalhes, né? É um somatório desse trabalho que vai agregando. Vai agregando para chegar onde a gente chegou, né? Então nós temos uma marca já, como disse, consolidada no mercado. A gente atende mais de 150 municípios aí no Rio Grande do Sul, né? E a gente vai estendendo para outras áreas e a gente vende pelo site aí para o mercado consumidor nacional todo e vendemos até para o exterior já, pelo site também. Erva mate, né? Muito, então, muito tem bem. que trabalhar com os pés no chão. Exato. Não pode avançar muito se tu não tem produto para poder atender a demanda. Então um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez e um passo firme, com os pés no chão. Senhor Alberto, vamos agora ir para um outro assunto, que o senhor também, além de ser proprietário da ervateira, também tem uma função a nível nacional, que é dos ervateiros. O senhor é o presidente, né? Queria que o senhor colocasse sobre isso, essa função que muitas vezes é uma entidade de classe, é difícil da pessoa distribuir o seu tempo do particular para se dedicar ao todo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa entidade. Essa é a questão também em função do nosso trabalho, mesmo como disse, como indústria, né? Nós nunca podemos viver numa sociedade de forma isolada, né? Nós pertencemos a um sistema e todos se trabalham em parceria, que nem vocês, isso unicamente com a empresa de vocês, sem parceiro você não chega a lugar nenhum, né? Não. Nós temos que ter parceria com todo o ramo. Quem é o parceiro de vocês? Quem precisa divulgar as coisas que tem, que produzem, né? Vocês divulgam as coisas boas que estão aí, né? Então a gente veio trabalhando e ao mesmo tempo a gente sempre procurou participar das entidades representativas do setor ervateiro, né? Então a gente foi assumindo vaga aqui e lá, um pouco sobrou para mim ser presidente do Ibramate, né? Então, eu assumi em 2018 essa função, né? E o Ibramate aqui, que é o Instituto Brasileiro da Erva Mate, um órgão que foi criado em 2013. Ele tem uma representatividade de toda a cadeia produtiva da erva mate, né? Desde a pesquisa até a produção de muda, o plantio, o desenvolvimento, a colheita, o processamento da indústria, né? A distribuição da erva mate exclusiva e de tudo que pertence para a cadeia da produção. A erva mate não é só a folha de erva mate, tem que ter lenha para secar a erva mate. É uma cadeia. Tem que ter energia elétrica, tem que ter a indústria que produz a embalagem da erva mate. E assim vai, né? Então daí tem que ter as indústrias que produzem as máquinas que processam a erva mate, né? Que hoje é um problema, um gargalo muito difícil que nós temos no setor, não só da erva mate, como em todas as áreas, é a falta de mão de obra para o pessoal trabalhar, né? Então tem que ir aperfeiçoando e a indústria vai assim, né? Buscando máquinas automáticas, né? Um tempo nós fazíamos erva mate a vácuo lá, tinha que trabalhar 6, 7 colaboradores aí durante o dia inteiro, se empenhar para fazer 2.000 pacotes de erva. Agora tem uma máquina que faz 6.000 pacotes por turno, um único funcionário. Né? Então é uma tendência que baixa a custo e outra para subsídio de mão de obra, que não tem. Nós queremos contratar gente hoje, a nossa empresa tem vaga sempre sobrando. Então é um gargalo assim, no setor da erva mate e nos outros também, que a mesma coisa no campo, né? O jovem hoje está acontecendo o êxodo rural, o jovem hoje poucos estão ficando no campo. A maioria sai para estudar e não volta mais. Exato. E os velhos da família vão pegando idade, se aposentando e problemas de saúde, não conseguem mais trabalhar, então está difícil, né? Então a lavoura é mais fácil de tocar com maquinário, né? Então a erva mate está caminhando nesse sentido. Então a gente trabalha com encontros regionais, com debate, com parceria, com assistência técnica, com a Emater, com o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura. Tem um chamado Fundo Mate, um recurso também que as indústrias recolhem em parceria com o governo para aplicar nesse setor.
Até a semana que vem a gente vai estar em Porto Alegre, lá para assinar alguns convênios, né? Sim. Do Ibramate para administrar recursos para melhoria da estrutura do sistema de produção em todo o Brasil. Mas como disse, as entidades, hoje em dia, todas elas não é muito fácil de tocar. São poucas pessoas que se dispõem, que as entidades cuidam do setor. E cada um cuida da sua atividade. Se for cuidar da minha ervateira, vou olhar para o meu amigo, vou esquecer, vou ficar falando mal dos outros. Não dá certo. Então, se eu pertenço para um setor e o setor vai bem, a minha empresa vai bem. Sim. Agora, se o setor vai mal e cada um trabalha de forma individual, independente, concorrendo um com o outro, o setor não cresce. Não cresce. Então, isso aí, existe muita crise no setor. Mas, felizmente, sempre tem alguém que nos colabora, que nos ajuda, que nos participa, e nós conseguimos levar para frente essas ideias, né? Então, isso é um trabalho que a gente hoje está envolvido não só com atividade ervateira no Brasil, como nós fizemos parte dos países que produzem erva mate. Então, hoje no mundo, quem produz erva mate é o Brasil, a Argentina e o Paraguai. São apenas 3 países. Sim. Nenhum outro lugar mais produz erva mate. Quem mais consome erva mate hoje é o Uruguai. O Uruguai é o maior consumidor per capita por ano. Lá eles consomem em média 10, 11 quilos ano por habitante. Nós, o Brasil, não chega assim, porque aqui o consumo mais é no sul do Brasil. O resto consome tererê, os gaúchos levaram esse hábito para cima, né? Mas lá no Uruguai todo mundo toma, e cada um com a sua cuia, de forma individual. Lá estão andando na rua de bicicleta com uma garrafinha debaixo de um braço e a mão na outra cuia, dirigindo bicicleta e tomando. É isso aí, tem 5 pessoas na família, eles fazem 5 matos, tomam, né? E aqui o gaúcho, que conta muita vantagem, vai aquele mate topetudo e tal aí, né? Mas tomam em 10 com a mesma cuia, né? Compartilhando o chimarrão. Então são costumes e hábitos que tem, né? Então nós estamos em fase de organização de uma entidade sul-americana dos países produtores dela. Criamos a sede no Paraguai, né? Daí a Argentina e o Brasil. Até o mês que vem, agora junto com a FENAMIL, nós vamos ter um encontro da direção das entidades desses 3 países para tratar sobre o andamento da entidade e algumas atividades que nós vamos trabalhar em conjunto. Qual é que é o objetivo? Unir os 3 países trabalhando dentro de uma única direção, uma única política, né? Que hoje é buscar mais consumidores pelo mundo e explicar para o pessoal por que consumir erva mate. Por que é bom consumir produtos derivados da erva mate? Porque a erveira hoje é considerada a árvore milagrosa. Não existe no mundo uma outra árvore mais milagrosa que a erva mate. A pesquisa descobriu mais de 200 propriedades terapêuticas que tem na folha da herveira, todos benéficos para a saúde humana. Sair desse aí, em segundo lugar, é o chá verde, que tem apenas 17 propriedades. Então, os outros países muito populosos, a Índia, a China, o mercado árabe, eles estão acostumados, estão muito chá. Então, eles tomam chá, para você ter uma ideia, eles tomam chá de arroz, chá de rosa, chá de qualquer coisa, como dizem. Então, eles mesmo lá dizem, o dia que eles descobriram o que a erva mate traz de benefício para a saúde, nós vamos trabalhar 24 horas direto, dia e noite, para poder atender o consumo. Mas isso precisa de uma estrutura para levar lá. Então, se nós não temos uma entidade forte, com apoio do governo e tal, recurso, porque a gente vai lá participar lá em Dubai, por exemplo, para participar de um evento, quanto que custa isso para o setor? Tem que ter dinheiro. É a mesma coisa, vocês têm que fazer uma cobertura com a empresa de vocês lá em Dubai. Vocês não vão ter estrutura para ir lá, né? Então, é uma entidade pequena, tem que trabalhar, tem que ter uma associação. Vocês têm das entidades que fazem propaganda, que promovem, né? Então, em termos de associação e de conjunto, você tem mais força para ir mais longe. Então, trabalhamos nesse sentido, né? Então, hoje eu também sou vice-presidente dessa entidade sul-americana, da erva mate, né? Estamos trabalhando para isso, né? Então, esse é o trabalho do Ibramate, trabalhar pelo desenvolvimento e o crescimento da cadeia produtiva da erva mate. Trabalhar em cima dos gargalos, das dificuldades, com políticas públicas, em parceria com o governo, com o setor. Então, a gente faz esse tipo de trabalho, né, Marcos? Muito bem, senhor Alberto. Deixamos à sua disposição o microfone para as considerações finais, falar da empresa, com alguma colocação que o senhor acha mais útil também, né? Agradecemos muito a sua presença aqui no nosso estúdio, dispor, sei que o senhor tem compromisso também mais tarde ali
da Imater, né? E agradecemos muito a sua presença, se dispor aqui, vir dar essa aula para nós da erva mate. Isso aqui, uma conversa dessas não é uma entrevista, isso aqui é uma aula. Tenho o prazer de ter, né, digamos assim, um professor de erva mate aqui conosco hoje. A gente quer aproveitar a oportunidade para parabenizar a equipe aqui toda, né, a direção da Cotricampo, né, que nós estávamos comentando no almoço hoje, parece que foi ontem que nós começamos. O primeiro evento que saiu aqui em função dessas feiras, foi eu lembro muito bem de uma mesa grande, cheia de fruta em cima. Cada um se servia, comia, podia até levar para casa. Começou daquele jeito, o pessoal se reuniu, conversou, comeram, trocaram as ideias. E aí surgiu a Expo Agro, né? Parece que foi ontem isso, nós Sim. Temos na 9ª edição hoje, então parabéns aí à direção toda, comandada pelo presidente Bride, que eu tive a felicidade de conhecer quando ele era pequeno ainda, era um jovem, era uma criança, acompanhava o pai dele lá em Redentor, ia na Cotrijuí, eu trabalhava, né? E também é muito empreendedor, como disse, ele tem essa filosofia, nós temos que trabalhar, se espelhar no que deu certo, que é bom e andar para frente, esse é o caminho, né? Parabéns a toda a direção da Cotricampo, pela parceria, a Tomeleiro sempre teve uma grande parceria em todas as feiras, nós estamos aqui presentes, promovendo, como participamos de tantas outras feiras, da Fena Soja em Santa Rosa, agora vamos participar da Fena Milho em Santo Ângelo, Sim. Né? Então a gente está sempre divulgando o nosso trabalho e tal, então é uma feira muito importante. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui também, poder conversar com o pessoal da feira, com o pessoal da região, atrás do órgão de comunicação de vocês, né? E dizer que a nossa empresa está à disposição sempre, né? Para parceria, de onde vier, que nós puder contribuir e trabalhar, continuar trabalhando com esse objetivo, fazer que o nosso produto seja cada vez mais diversificado e que possa cada vez chegar no consumidor da maneira que ele quer, o que ele gosta, né? É isso. Muito obrigado, então, e um bom trabalho para todos. Nós que agradecemos, o senhor Alberto leve o nosso abraço, amanhã se eles estiverem por aqui, para o Rodrigo, para o Roberto, para toda a família, né? Assim como a Ervateira Tomeleiro, nós do Observador do Brasil Jornal também somos um agregado familiar, uma empresa familiar, trabalhamos só entre a família, e é uma maneira da gente conseguir manter os laços familiares também, né? Se entender e trocar para frente. Trocar para frente, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta de qualquer outro lugar aí da feira, né, para fazer mais entrevistas, conversas e fomentar essa grande 9ª Expo Agro. E para final, a gente, além de agradecer ao senhor Alberto, vamos dizer o seguinte: erva mate Tomeleiro. Esta é a erva do Observador Regional. Tome que nós avalizamos. Obrigado, senhor. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tá bom. Se Deus me abençoa, chego de a cavalo, levantando poeira, que eu sou da fronteira e tenho a alma inteira nesse chamamé. Por um bem querer, encurto distâncias, não me importa as léguas, que a sorte renega quem não mete os peitos e faz acontecer. O argumento é um verso gaúcho que sovei na estrada, repontando iguada que de potros chucros fiz pingos de lei. Sou de campo fino, de horizontes largos de amor e saudade, e ando à vontade na pampa do mundo que me acostumei. Dou graças a Deus e sigo meu rumo bem assim nomás, batendo na marca, talareando esporas, refazendo os planos. Só quem tem tutano costeia esta vida na força do braço, e quando arma o laço por certo não fica matreiro pra trás.